Tá? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo de número 5. E hoje nós estamos finalizando primeiro João, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 21. Todos abriram? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos. Meus irmãos, nós encerramos o parágrafo anterior, onde a palavra de Deus nos mostrou que o objetivo dessa primeira carta escrita por João era que eles tivessem a certeza da salvação. Esse foi o objetivo da carta. E nós vimos que o cristão, ele pode ter essa certeza, e esse cristão salvo, nós vimos isso aí no parágrafo anterior, ele conhece a vontade do seu Pai, porque ele pertence à família, ele é filho de Deus, ele conhece a vontade do Pai, ele pode orar segundo essa vontade que ele será respondido, e ele pode interceder por aqueles que precisam da sua intercessão. Agora João está encerrando a carta. Ele não encerra a carta dando uma saudação final. Ele simplesmente encerra a carta fazendo 3 afirmativas e uma exortação. Ele não dá um até logo, ele não termina essa carta fazendo aquela saudação como a gente vê nas cartas paulinas, e ele faz essas 3 afirmativas e uma exortação que nos leva a lembrar daquilo que a carta vem trazendo desde o princípio, que são as provas que ele expõe durante toda a carta. Aquelas 3 provas que distinguem o cristão do falso mestre, que distinguem o cristão daquele que não é cristão, daqueles que saíram do meio do povo de Deus. E ele fala das 3 provas, que é a prova moral. Você tem que ter uma vida de caráter moral como seu pai. Você tem que ter uma base doutrinária que te sustenta a sua fé, naquilo que você confia, que você acredita, e você deve amar o seu irmão, que é a prova social. Agora João, ele vai fazer essas 3 afirmativas e uma exortação. Então, o que esse texto tem para nos ensinar? Irmãos, toda vez que você lê a Bíblia, você tem que fazer essa pergunta. Todo domingo a gente começa assim. Por quê? Porque a gente tem que aprender isso. O que o texto tem para nos ensinar? A primeira coisa, a primeira afirmativa, ela se encontra aí no versículo 18, quando ele diz: sabemos que todo aquele que não é nascido de Deus não vive em pecado. Ele está fazendo uma afirmativa. Todo aquele que é nascido do Filho de Deus não vive em pecado. Ou seja, todos aqueles que são filhos de Deus,
ele não vive nessa prática do pecado. Ele não vive praticando o pecado como se o pecado fosse uma coisa natural na sua vida. O pecado tem que incomodar os filhos de Deus, porque o pecado é a transgressão da vontade de Deus, é a transgressão da palavra de Deus. Deus odeia o pecado, e nós vimos lá no Isaías capítulo 59, que esse pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então o que ele está dizendo? O Filho de Deus, ele está afirmando, o Filho de Deus não vive na prática do pecado. O Filho de Deus, o pecado para ele é algo terrível. Ele não quer saber do pecado. O pecado, ele pode cometer pecado, porque João diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Ele disse isso lá no primeiro capítulo, já dizendo que nós somos pecadores. Ele não está dizendo que o Filho de Deus não é pecador, ele está dizendo que o Filho de Deus não vive na prática do pecado. Então essa é a primeira afirmativa que ele faz. E ele, nessa primeira afirmativa, ele acrescenta algo quando ele diz que o Filho de Deus não vive em pecado, mas aquele que nasceu de Deus o guarda. Repare o seguinte, ele não está se referindo àquele que nasceu de Deus, ele não está se referindo ao Filho de Deus adotado como nós. Ele está dizendo, o que nasceu de Deus guarda os filhos de Deus. O que nasceu de Deus os guarda. O que ele está dizendo? O Filho de Deus, Jesus Cristo, guarda os seus irmãos. Quem são os irmãos? Nós, co-herdeiros com Cristo. Então ele nessa afirmativa ele diz, ele não peca, mas antes aquele está em letra maiúscula, para mostrar que é Cristo, aquele que nasceu de Deus, o guarda. Então, João está colocando aqui que nós somos guardados por Jesus. Nós somos aquelas pessoas que, como nós lemos lá em João capítulo 10, no Evangelho, na leitura que fizemos, dizendo que Ele guarda, de maneira nenhuma alguém tira das mãos dEle, eles não serão lançados fora. Nós lemos lá no Salmo 5, nos 2 últimos versículos, sobre isso, o Deus que guarda, o Deus que protege. Então o Senhor Jesus guarda aqueles que são filhos de Deus, Ele os guarda. E ele completa nessa primeira afirmativa que ele faz aqui, que aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Meus irmãos, aqui nesse texto, nós enfrentamos um problema muito sério com essa teologia da libertação espiritual que nós vemos por aí afora, onde as pessoas, elas fazem de Satanás um Deus quase que no mesmo nível de Deus, onde o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, fica brigando contra o Deus do mal. E nós ficamos aqui no meio dessa confusão, como se nós tivéssemos que ficar nos protegendo desse Deus do mal. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo de forma muito clara, o Filho de Deus não vive na prática do pecado. E esse Filho de Deus que não vive na prática do pecado, Deus o guarda. Jesus o guarda. Ele é guardado pelo Senhor Jesus. Então nós precisamos de entender isso, porque às vezes nós ficamos criando, dando ao inimigo algo que ele não tem. O texto é claro, nós somos guardados por Jesus. Jesus nos guarda, porque nós somos filhos de Deus, nós somos comprados por um preço, nós somos atraídos por Deus, nós somos chamados pelo Senhor, nós somos escolhidos do Senhor, e nós precisamos de
de colocar isso em prática na nossa vida. Aí ele vai passar agora no versículo 19, para a segunda afirmativa que ele faz. Ele diz no versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Meus irmãos, João está fazendo uma afirmativa aqui que ele já disse desde lá do início da sua carta. Sabemos que nós somos filhos de Deus e o mundo jaz no maligno. Nós somos filhos de Deus. Então o que João está afirmando é que os cristãos são filhos de Deus. E afirmando uma coisa que ele está mostrando desde o início: só existe dois grupos de pessoas neste mundo. Aqueles que são filhos de Deus, que são guardados por Deus, que são guardados por Jesus, e aqueles que jazem no maligno. Esse jaz no maligno é para mostrar que o maligno domina sobre os seus. O maligno domina sobre todos aqueles que não creram no testemunho de Deus sobre o seu Filho. Vocês lembram que nós falamos semana passada, que nós temos que crer no testemunho, que três dão testemunho sobre Cristo: a palavra, a água e o Espírito Santo. Que na palavra, a palavra falada, a água lá, a questão do batismo, a morte de Cristo na cruz do Calvário, e que hoje o testemunho é dado pelo Espírito, e que aqueles que não creem no testemunho de Deus fazem Deus mentiroso, porque é o testemunho de Deus sobre o próprio Filho, e eles não creem nisso. E aí, meus irmãos, esse texto, ele nessa segunda afirmativa, João está mostrando, já no final da carta, ele está encerrando, fazendo uma afirmativa dura. Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Os filhos de Deus, eles são guardados por Jesus. Os filhos de Deus, o maligno não lhe toca, e eles são diferentes dos filhos do mundo, porque os filhos do mundo jazem no maligno. Esses são dominados pelo maligno, são induzidos pelo inimigo, e o inimigo tem domínio sobre a vida deles. É isso que ele está colocando aqui de forma muito clara. Então, nessa segunda afirmativa, no versículo 19. No versículo 20, ele vai fazer a terceira afirmativa. E esta terceira afirmativa é a afirmativa mais importante que ele coloca aqui. E ele está, na verdade, nesse versículo 19, ele está confrontando a palavra dos hereges, daqueles falsos profetas que tinham no meio da igreja, que diziam que Jesus era um homem nascido de Maria, que no batismo dele Cristo veio sobre ele ungido, ele foi ungido, e que na morte, antes dele morrer, Cristo saiu dele. Essa era a teoria nesta época. E aí João vai dar uma palavra, uma afirmativa, quando ele diz no versículo 20: também sabemos que o Filho de Deus é vindo. O que ele está dizendo? O Filho de Deus veio. Ele veio. Ele está afirmando: sabemos que o Filho de Deus é vindo. Aí ele continua: e nos tem dado entendimento. Este Filho de Deus nos dá entendimento, para reconhecermos o verdadeiro. Qual o verdadeiro? O verdadeiro Deus. Aí ele continua: estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Então, o verdadeiro Pai. Então, o que João está dizendo? João está afirmando: nós sabemos que o Filho de Deus veio, nós sabemos que Ele veio, e sabemos que Ele nos dá entendimento. Nós sabemos que Ele nos dá entendimento. Então, meus irmãos, aqui nessa afirmativa, a mais importante que nós temos das três,
ele está dizendo que o entendimento que nós temos com relação a Deus é nos dado por Jesus. Ele está dizendo que nós, se temos um entendimento da palavra, se nós temos um entendimento de coisas espirituais, é porque o Senhor Jesus nos dá esse entendimento. Ele nos dá o entendimento. E diferentemente do maligno, do mundo, porque o mundo jaz no maligno e o mundo não tem o entendimento que nós podemos ter. A necessidade da mediação de Jesus Cristo, para que a gente tenha o conhecimento de Deus, quando também nós precisamos da mediação de Cristo para nós termos comunhão com Deus. Sem Jesus nós não entendemos nada sobre Deus, e sem Jesus nós não temos comunhão com Deus. Então João está encerrando a sua carta dizendo que nós estamos em Deus, porque Ele é o nosso Pai, e que em seu Filho Jesus Cristo, nós estamos nesse Filho de Deus. Essa afirmativa, ele está, como eu já disse, ele está combatendo a visão errada que tinha naquela época, e ele está nos dando a seguinte informação séria: você não consegue entender de Deus, e você não consegue ter comunhão com Deus, se não for através do seu Filho Jesus Cristo. Sem Jesus, nós nunca conheceremos Deus, nós nunca chegaremos na presença de Deus. E aí, no final, ele vai, no lugar da despedida, em vez de ele fazer uma despedida, ele vai fazer uma exortação, que ele diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Aqui, meus irmãos, é muito difícil a gente saber o que João estava dizendo. A igreja da sua época deve ter entendido bem, mas uma coisa é séria, ele diz, guardai-vos dos ídolos, guardai-vos da idolatria. E para nós hoje, nós precisamos tomar cuidado, porque nós corremos o risco de nos tornar idólatras, como o mundo é idólatra. Idolatramos as coisas do mundo, idolatramos a vida no mundo, idolatramos aquilo que o mundo muitas vezes oferece, e isso, João está dizendo, guardai-vos dos ídolos, os ídolos modernos que nós enfrentamos no dia a dia. Esse texto também tem alguma coisa para nos ensinar sobre Deus. Quando você lê um texto, você tem que procurar entender e aprender o que o texto está te ensinando, e você precisa de tentar achar o que o texto está falando sobre Deus. E esse texto, ele fala claramente, João está afirmando desde o início, Jesus é o Cristo encarnado, é o Filho de Deus que nasceu, Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Deus quer se revelar a nós, Deus quer comunicar conosco, Deus quer se mostrar a nós. E a única forma de você conhecer Deus é através de Jesus. Os apóstolos disseram para Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde de forma muito clara no Evangelho de João, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, quem vê a Cristo, vê o Pai. Então ele nos ensina que Deus quer se revelar a nós, e através de Jesus nós podemos ter todo o entendimento com relação a Deus. E nos mostra que nós somos filhos verdadeiros, adotados pelo Pai, mas somos filhos guardados e protegidos pelo Pai. O Pai que nos guarda, o Pai que nos protege. E esse texto, meus irmãos, também nos mostra a situação do homem. O texto é muito claro, ele mostra a situação de alguém que está em Cristo, alguém que nasceu em Cristo, alguém que anda com Cristo, que se torna filho de Deus, e mostra exatamente aqueles que João diz, sair do nosso meio, mas não eram dos nossos. Não conheceram a Cristo, não são filhos de Deus, são filhos do maligno.
É difícil a gente falar isso de forma tão dura, mas é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra está dizendo que existe filhos de Deus nesse mundo e filhos do maligno. E aí você precisa de refletir sobre isso e procurar entender isso, aplicar isso, um texto desse na vida. Como que você aplica isso? Primeiro, fazendo uma avaliação se você está aprovado naquelas naquelas 3 provas que João disse. Analisando o seu caráter, não vive no pecado. Caráter. Nós temos que refletir o caráter do nosso Pai. A pessoa no mundo reflete o caráter do maligno. O cristão tem que refletir o caráter de Deus. E essa é a primeira prova. Nós precisamos também de passar pela segunda prova, a doutrina, ou seja, o que é que você crê, o que é que você acredita como palavra de Deus. E a terceira, a prova social, amar o próximo, viver em comunhão, amando verdadeiramente o próximo. E aí, meus irmãos, nós devemos buscar sempre o conhecimento e a comunhão com o Pai. Ele diz, Jesus nos dá esse entendimento, nos dá o conhecimento. Nós precisamos de buscar o conhecimento do Pai, o conhecimento do Senhor. Somos guardados pelo Senhor, essa é outra questão prática. Você não é uma pessoa que o maligno pode simplesmente tocar em você. Você é templo e morada do Espírito Santo, você é filho do Deus verdadeiro. Ah, mas Jó, meus irmãos, Jó é um caso completamente à parte. Jó é um caso à parte. Outra questão que você precisa de responder de forma prática: se você vive na prática do pecado, você vive como os filhos do maligno. Se você vive como os filhos do maligno, aí sim o maligno pode te tocar, porque você vive como os filhos dele. Você vive como o maligno. Então nós precisamos de olhar na nossa vida de forma prática, como nós estamos vivendo. Não precisamos temer, porque o Senhor é fiel conosco. Precisamos fugir dessa idolatria moderna. Cuidado com os ídolos. Cuidado com os ídolos. Porque a idolatria moderna é um problema sério na nossa vida. Fugir da idolatria. Eu quero concluir dizendo que essas 3 afirmativas e essa exortação nos leva a mostrar que só existem 2 grupos neste mundo. João fez questão de colocar isso na sua carta toda. E nós precisamos de assumir aquilo que somos, filhos do Senhor, viver como filhos do Senhor, viver para a glória do Senhor e realmente assumir a nossa vida e não nos envolvermos com o padrão e o modelo de vida dos filhos do maligno. Entender que o mundo, ele vive e age como o maligno. Ele faz o que o pai deles faz. Mentem, fazem todo tipo de coisas que não podem ser feitas, e nós não somos assim. Nós não somos assim. Então eu gostaria que nós estivéssemos encerrando essa carta, fazendo uma avaliação séria da nossa vida, fazendo uma avaliação séria. Depois de tudo isso que nós vimos, nós temos que fazer uma avaliação. Eu tenho passado nessas provas. Como é que está o meu caráter? Como é que está a minha vida? Como é que eu tenho vivido? O que eu tenho falado? O que eu tenho pensado? O que eu tenho feito? Como é que está a minha vida em termos de conhecimento da doutrina, da palavra de Deus? Como que eu tenho vivido com relação à palavra?
e como que eu tenho vivido em relação aos meus irmãos, como família de Deus, como igreja do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor nos ajude a realmente vivermos como os filhos de Deus, confiados no Senhor e andando realmente na presença do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos orar. Senhor nosso Pai, Deus eterno, glorioso, bondoso, nós agradecemos o Senhor, ó Deus, por estarmos hoje terminando esta primeira carta de João. Agradecermos, ó Pai, pela palavra do Senhor, que nos exorta, nos conforta, nos faz entender que nós verdadeiramente não somos deste mundo e que aguardamos, ó Deus, o retorno do Senhor Jesus para estarmos definitivamente com o Senhor para sempre. Agradecemos, ó Deus, porque podemos aprender da Tua palavra e viver a Tua palavra. E que o nome do Senhor, ó Deus, seja sempre exaltado, glorificado e engrandecido. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por nós naquela cruz do Calvário, o amor do nosso Deus e Pai, que nos adotou, nos escolheu antes da fundação do mundo, que a direção, unção do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.